Os Estados Unidos parou. Museus fechados, zoológicos fechados, dados econômicos que não estão sendo publicados e Donald Trump está correndo contra o tempo, desesperado para resolver essa situação. Vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o shutdown nos Estados Unidos e como isso vai bater no seu bolso. O shutdown é o congelamento das instituições governamentais. Isso acontece quando você não tem mais dinheiro, orçamento público, para poder continuar bancando com todos esses gastos. E aí você precisa negociar ali uma extensão desse orçamento que exige negociação. Você tem ali republicanos, democratas, nem sempre eles concordam. Eles não chegaram num consenso sobre a extensão desses gastos. Vamos lembrar que os Estados Unidos já está muito endividado. A gente fala sobre o problema fiscal que os Estados Unidos enfrenta desse crescimento de dívida e aumentar o gasto não é algo bem visto por todos. Então, os membros democratas querem resolver essa situação imediatamente. Os republicanos, partido de Donald Trump, acham que isso pode ficar para um segundo momento. E no dia 1º de outubro foi o dia que essa discordância culminou na paralisação de vez. E aí fecha tudo que não é essencial. Zoológicos, parques nacionais, alguns transportes públicos, até mesmo serviços relacionados à imigração ficam congelados. E mantém só o que de fato é considerado essencial, como questões de segurança nacional, alguns serviços públicos essenciais, alguns tipos de transporte também. Isso paralisa também a atividade, o funcionamento normal de vários setores do governo. Então, você tem ali a entidade que faz a divulgação de todos os dados econômicos. Então, vai falar sobre os dados de emprego, de trabalho, da inflação. Vamos lembrar que os Estados Unidos começou o corte de juros. E quando eles decidiram cortar a taxa básica de juros por lá, o discurso foi que eles começaram a perceber uma fraqueza no mercado de trabalho. E o Fed tem essa missão, Ele precisa equilibrar a inflação e precisa equilibrar o emprego. Se o emprego está começando a dar sinais de fraqueza, ele tende a cortar o juro para estimular essa economia, E aí, se a gente não tem o dado, o que a gente faz? O que o Fed faz? O Fed não consegue ter os dados de inflação nem os dados de emprego. Então aí que começa o problema para nós investidores. A falta de visibilidade. E o mercado não gosta de incerteza. Às vezes é melhor você ter um dado ruim e materializado e você sabe o que fazer quanto a isso, sabe como se preparar, do que às vezes não ter o dado. É quase como você não ter nenhum tipo de mapa, nenhum tipo de direção. É difícil, Porque essas pessoas que trabalham nesses órgãos do governo e divulgam esses dados importantes não estão trabalhando. O que a gente faz quanto a isso? Isso eu tô falando só da parte que impacta nossas decisões, impacta a decisão do Fed e você sabe, política monetária tem um efeito direto nos ativos. Se as ações vão subir, se vão cair, isso tudo tem um efeito que vem do juro. Mas não é só isso. Você tem um impacto econômico direto. Eu não falei para vocês que tem zoológico fechado, tem instituições de pesquisa fechadas, tem museus fechados, tem gente que não tá trabalhando, tem gente que não tá recebendo. Então tem um impacto econômico. Inclusive, tem alguns estudos que estimam que a cada semana de congelamento do governo, cada semana que o shutdown perdura, você tem um impacto de 0,1 a 0,2 negativo no PIB. E no momento que eu gravo este vídeo aqui, acabamos de completar 2 semanas de congelamento. Então já estamos falando de um potencial impacto ali entre 0,2% e 0,4% do PIB. Em um momento onde já está meio que incerta a coisa, endividamento, toda a política de tarifas de Donald Trump, então é mais um elemento para piorar toda essa bagunça. E se esse shutdown só está colaborando para essa bagunça cada vez maior, o que o Donald Trump ganha com isso? Será que tem intenção? Será que ele está satisfeito com esse congelamento do governo? Olha, ele é do Partido Republicano. Ele é do partido que, em maioria, quis deixar isso para ser resolvido depois, porque tem uma preocupação grande quanto à questão do endividamento. Tem muitos subsídios que precisam ser negociados. O ACA, que é aquele antigo Obamacare, que é o plano de saúde público dos Estados Unidos, por exemplo. Então o Donald Trump sabe que mexer com o maior endividamento é um problema, mas ele também sabe que manter o shutdown rolando vai ter um impacto econômico. Acabei de falar para vocês. E ele não quer. O slogan dele não é o MAGA, Make America Great Again. Como que a América vai ser grandiosa novamente com um PIB que está sendo afetado por conta de um shutdown? Eu acho que, embora não tenha ainda uma previsão para a gente desenrolar isso, a gente depende, dos partidos negociarem e toparem essa extensão. Vamos esticar mais um pouquinho? O pessoal já está endividado, já está tudo parando. Vamos mais um pouquinho, O que é uma piora para quem já está muito endividado? Uma pequena piora para quem já está muito enforcado. E isso se resolver, mesmo que de maneira temporária, para que a gente volte a ter o funcionamento pleno da economia que vai favorecer ali Donald Trump, eventualmente, e o mercado vai poder ter dados importantes. Novamente, a confiança do investidor também é atrapalhada. Você vai ter menos gente querendo botar dinheiro nos Estados Unidos se não tem uma previsibilidade, se a coisa tá uma bagunça, se a gente não consegue sequer ver como que estão os dados
de emprego e inflação. Donald Trump sabe disso. Então, por mais que seja importante endereçar a questão da dívida, que é o que o Partido Republicano quer nesse momento, alguma hora vou ter que sentar e conversar. Sentar na mesa e decidir o que é melhor, pelo menos no curto prazo, para a nação norte-americana. Mas se você está preocupado ou preocupada com essa questão, o que eu faço com o meu dinheiro, eu vou trazer alguns dados legais. Historicamente, esses eventos do congelamento, do shutdown, não fizeram com que as bolsas caíssem muito. Na verdade, em média, tem até várias vezes que a bolsa continuou indo bem, porque no final das contas, a bolsa vai responder ao crescimento das empresas. A gente está aqui em outubro, a gente vai começar, inclusive, a ver a temporada de resultados. Se as empresas apresentarem crescimento de lucros, melhora de margem, a gente pode esperar um aumento de preço, valorização das ações. Então, não é o shutdown que vai necessariamente impedir a gente de ganhar dinheiro nesse contexto. Deixa as coisas mais bagunçadas, é claro. E em termos de impacto econômico, por mais que o shutdown tenha esse impacto, boa parte dele se resolve quando negociar essa extensão do orçamento público. Então, para dar um exemplo, a gente teve algo parecido lá em 2018 e o impacto do congelamento ali do shutdown imediatamente foi algo perto de 11 bilhões de dólares. Depois que resolveu, você reverteu boa parte disso, porque as pessoas voltam rápido para o trabalho, a máquina volta a girar e você reverte parte dessa perda. Mas o impacto permanente naquela época ali em 2018 foi de aproximadamente 3 bi, bem menor do que os 11 bi iniciais. Então, a princípio, você não precisa se preocupar demais, continuar a sua estratégia, investindo em bons ativos, como os que a gente recomenda aqui na carteira da Finclass, mas vamos observar atentamente que Donald Trump, se deixar esse negócio rolar por muito mais tempo, ele pode acabar se enrolando e prejudicar a economia norte-americana, que é o que ele não quer nesse momento. Você, como um investidor ou uma investidora que vive aqui no Brasil, você sente o efeito da dolarização dos seus investimentos. E esse ano o dólar está se enfraquecendo, fruto também dessas incertezas todas. Isso pode te fazer achar por um momento que está na hora de fugir, né? Tá um momento difícil, o dólar é fraco, mas o dólar não vai deixar de ser a reserva internacional. O comércio global gira em torno de dólar. Os bancos centrais do mundo inteiro ainda têm grandes reservas e também têm dívidas em dólar. Então a gente não vai perder esse protagonismo do dólar, pelo menos não nos próximos anos. Então não precisa se preocupar. O dólar ainda é muito importante para a carteira do investidor brasileiro. Vai no mercado, dá uma olhadinha na prateleira. Quase todos os produtos essenciais têm alguma parte da composição que é dolarizada, o arroz, o pãozinho. Então é importante para o brasileiro, tanto para defender a carteira do risco Brasil, ações brasileiras, mas também para proteger o seu poder aquisitivo, o seu bolso, para evitar que a cada ano que passe, você vai ficando mais pobre mesmo em reais, só porque você quis fugir dessa parte tão importante que são os investimentos internacionais. Temos aqui na Finclass uma recomendação de 20% da carteira em investimentos dolarizados. Então, se você quiser saber o que tem nesses 20% da carteira internacional, não só isso, saber quando comprar, quando vender, quando substituir por um ativo que tem uma perspectiva melhor, você tem que fazer parte dessa grande comunidade que é a Finclass. Eu e os outros analistas da Finclass estamos aqui 24 horas por dia olhando o mercado para que você não tenha que gastar seu tempo com isso. Você possa continuar focando na tua profissão. Deixa com a gente toda a parte de análise e recomendação profissional. Você vai entrar, olhar o percentual de cada ativo, vai montar sua carteira brasileira e internacional e com certeza vai ter ali um caminho muito próspero com seus investimentos. O QR Code está na tela e o link está aqui na descrição para você nem perder tempo. Te espero do outro lado. Um grande abraço e até mais.